Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos a tua graça que nos alcança, Senhor, todos os dias. A tua bondade, a tua misericórdia nos persegue. A tua obra de salvação, Senhor, tem nos salvado dia a dia, Senhor. Muitas e muitas vezes de nós mesmos. Rogamos, Senhor, para que a tua graça continue a ser derramada sobre nós, nos formando o nosso caráter, nos formando, Senhor, a nossa forma de enxergar as coisas, principalmente, Senhor, transformando o nosso comportamento de verdade, nós sejamos a luz do mundo e o sal da terra, Senhor. Ajuda-nos a examinar nós mesmos à luz da tua palavra, Senhor. Em especial, oro por cada irmão e irmã, pelas partes da congregação, nos mantém sempre unidos pelo amor fraternal, comprometidos com a tua verdade, Senhor, em viver a tua verdade e em propagá-la, apressando a tua volta como o Senhor nos orientou. Livra-nos, Senhor, dos maus pensamentos, dos maus desejos, de tudo aquilo que nos distancia de ti, Senhor, consciente ou inconscientemente. Que a cada dia possamos, Senhor, sentir que estamos mais perto de ti e que o Senhor está mais perto de nós. Ajuda-nos na noite de hoje na compreensão daquilo que o Senhor irá nos dizer. Uma vez que viemos a compreender com exatidão, Senhor, a tua mensagem, dá-nos também graça para que possamos cumpri-la. E dessa forma, glorificar o teu nome, vivendo de forma santa. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos dar continuidade à exposição em Atos, mais uma vez, no capítulo 7 de Atos. O título continua sendo o mesmo, pois nós estamos aqui diante da primeira testemunha, do primeiro Marte. A palavra Marte tem esse significado de testemunhar, ainda que isso custe, como de fato custou aqui para Estevão, a sua própria vida. Que a gente tenha isso em mente. Já falamos de forma muito exaustiva, mas nunca é demais lembrar de que nós vivemos um tempo do barateamento da graça, onde as pessoas falam qualquer coisa, usando versículos bíblicos soltos, na grande maioria fora do contexto, para justificar as maiores abominações. É preciso que a gente tenha total vigilância para que a gente não se contamine com isso. Antes da gente iniciar a continuação aqui no capítulo 7 de Atos, eu vou retomar a partir do versículo 30, mas eu gostaria de introduzir hoje o tema falando um pouco de uma passagem extremamente conhecida dos irmãos, mas a gente nunca vai conhecer demais nenhuma passagem da Bíblia, por mais que a gente leia milhares de vezes
Aqui em Filipenses, o apóstolo Paulo vai falar com bastante tristeza a respeito de uma realidade que já acontecia na época dele e na nossa época, então, tem se tornado cada vez mais evidente. Filipenses capítulo 4, versículo 17. Entenda, irmãos, que para cada Estevão existem vários Demas. É preciso que a gente entenda isso. Muitos apostatarão da fé. Então a gente está falando aqui da linda história de Estevão. Isso de fato deve nos motivar, deve nos encher de esperança e fé. Mas nós precisamos estar vigilantes também em relação ao outro lado. Quantos e quantos, diante de dificuldades muito menores do que Estevão enfrenta aqui, retrocedem. Muitos nem precisam de dificuldade, retrocedem por conta de um desejo satisfazer os seus desejos. E aqui no capítulo 3 de Filipenses, o apóstolo Paulo está falando justamente sobre isso. 3,17. Filipenses 3,17. Até o versículo 21, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre essa realidade tão triste que acontece muitas vezes dentro da igreja, que são os inimigos da cruz de Cristo. Perceba, eles não se consideram inimigos de Cristo. O apóstolo Paulo é bem enfático nisso. Eles são inimigos da cruz de Cristo. É como a maioria dos evangélicos dos nossos dias. Eles não têm nenhum problema com Jesus que faz milagres. Eles não têm nenhum problema com Jesus que responde como o gênio da lâmpada a algum pedido que a gente faça. Mas eles têm um problema muito grande com Jesus que diz: renuncia a tudo, tome a sua cruz e me siga. Então aqui no capítulo 3 de Filipenses, versículo 17, e preste atenção que essa carta aos Filipenses é uma carta cheia de amor da parte do apóstolo Paulo. Essa carta ela é escrita também com o propósito de agradecer aos irmãos de Filipos por mais uma vez enviarem ofertas para sustentarem o apóstolo Paulo enquanto ele estava no campo missionário. Mas o apóstolo Paulo, advertindo esses irmãos, ele diz as seguintes palavras: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. É preciso que a gente se torne um referencial. A gente tem percebido uma falsa humildade em muitas pessoas que dizem: não, eu não quero que ninguém olhe para mim. Mas isso não é falso, isso não é humildade. Pelo contrário, isso é irresponsabilidade. Quando o Senhor Jesus disse que nós seríamos a luz do mundo, isso não é opcional. Não, Senhor, quem sou eu para ser a luz do mundo? Deixa que outra pessoa ilumine. Eu sou eu. Eu não sou ninguém para ser a luz do mundo, mas foi o Senhor que disse que a gente seria. Então a nossa responsabilidade é ser cheio do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque se a gente se depara com uma pessoa, por exemplo, que assassinou, o assassino é pecador? Sim ou não? O assassinato é pecado? É pecado. Mas vocês sabiam que não ser cheio do Espírito Santo também é pecado? Você já viu alguma pessoa na igreja dizendo assim: eu me sinto tão miserável porque eu não sou cheio do Espírito Santo como eu deveria ser? Mas é pecado não ser cheio do Espírito Santo, porque está lá como ordenança: enchei-vos do Espírito Santo. Isso é imperativo. De maneira que se você não está se enchendo do Espírito Santo, você então está cheio do mundo, porque só tem essas duas opções.
Então, quando a gente diz, o pastor, o fulano está com um problema muito grande, porque o fulano está bebendo, a gente tem que orar, interceder por ele, exortar. A gente não tem nenhum problema, né, de olhar para uma pessoa que está debaixo do vício do álcool e de dizer que essa pessoa está em pecado. Mas a gente tem tanto problema porque a gente não enxerga que não ser cheio do Espírito Santo é tão pecado quanto um pecado de embriaguez. Inclusive a comparação é essa. Não vos embriagueis com o vinho que produz dissoluções e contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Percebeu? Tem a parte negativa, não vos embriagueis com vinho. E a parte positiva, enchei-vos do Espírito Santo. São dois mandamentos. Não se embriague e se encha do Espírito Santo. Isso é mandamento. Então, quando a gente percebe determinados problemas acontecendo na igreja, é porque as pessoas da igreja não estão cheias do Espírito Santo. Porque pessoas cheias do Espírito Santo não passam por determinados problemas. Então, aqui o apóstolo Paulo está advertindo os irmãos de Filipos justamente para terem cuidado em relação a isso, porque há um modelo a se seguir. Existe uma forma em que o crente, uma forma de viver que é característica do crente. Então, alguém olha para o crente, e o crente aqui vocês, viu? Olha para você durante uma semana. Essa pessoa fica da janela, você não sabe que ela está olhando, ela está com um binóculo ali. E ela vê a hora que você acorda, como você ora, como você trata as demais pessoas, como você vai para a igreja e volta da igreja, como você trata as pessoas da igreja. Ela está vendo tudo aquilo. Você é um modelo em relação a isso? Deve ser. Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Mais uma vez, não é algo que era específico do apóstolo Paulo, mas é algo que é específico daqueles que têm uma vida cheia do Espírito Santo, que tem o fruto do Espírito Santo como testemunho da sua eleição. Por isso que na carta aos Gálatas nós vemos essa divisão do apóstolo Paulo em mostrar as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, quem é crente tem as obras da carne? Não, quem é crente tem o fruto do Espírito. As obras da carne, o crente combate elas. Isso não significa que a gente não seja tentado naquilo que está lá. Somos tentados em tudo que está lá, mas a gente luta contra aquilo. Então, aqui no versículo 18, agora Paulo vai dizer: por que isso? Por que tem que ter esse referencial? Porque a igreja precisa se avaliar constantemente para ver como estão andando todos os irmãos que congregam em determinado lugar. Pois muitos andam entre nós. Percebe? Muitos. Todas as vezes que a gente vê na Bíblia assim, as pessoas que andam na verdade são poucos. E as pessoas que se desviam da verdade são muitos. É uma matemática bíblica. A gente aprende essa matemática desde a parábola do semeador. 4 tipos de solo, só um dá fruto. Então a gente já vê, se a gente fosse levar o pé da letra, e eu não estou dizendo para a gente fazer isso, mas se a gente fosse levar o pé da letra, a parábola do semeador, para cada pregação, 75% se perde. Só 25% vai gerar alguma coisa. Pois muitos andam entre nós. Perceba, o apóstolo Paulo não está falando de quem está fora da igreja, está falando de quem está dentro. E qual é o contexto disso em relação ao que a gente está pregando de Estevão? Estevão não está pregando para as pessoas de fora da aliança, ele está pregando para aqueles que eram descendentes de Abraão, segundo a carne, os judeus. Tudo aquilo que Estevão apresenta, eles deveriam saber melhor do que ninguém. Como João fala no Evangelho de João, ele veio para os seus, mas os seus, como assim? Os seus não receberam, mas eram os seus. Eles foram preparados milhares de anos para receber o Messias, e quando o Messias chega, eles não recebem? Não recebem.
E aí mais adiante a gente entende por quê. Porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. E não tem problema, irmão, se suas obras são más, desde que você se arrependa delas e mude. Porque todo que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o problema é quando a gente é exortado e permanece obstinado em relação ao pecado. Aí é um problema muito grande. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, percebeu? Repetidas vezes o apóstolo Paulo falou. Eu vos dizia, a ideia é, vocês se lembram que mesmo quando eu estava entre vocês, eu falei várias vezes que acontece isso. Agora Paulo está escrevendo uma carta e ele faz questão de lembrar algo que ele já tinha falado várias vezes. Porque as coisas mais importantes, espiritualmente falando, a gente precisa ouvir várias vezes, porque a gente se esquece. Muitos, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que muitos são inimigos da cruz de Cristo. Percebe? Não são inimigos de Cristo, eles são inimigos da cruz de Cristo. Então, quando alguém ouve e diz, você tem que perdoar, eu não perdoo não. Como você não perdoa? Você tem que amar. Não, mas eu não. Eu amar quem me odeia de jeito nenhum. Tem que ser uma pessoa generosa. Eu não sou generoso não. Em primeiro lugar eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu também. Então, essas pessoas, elas são inimigas da cruz de Cristo. Elas são capazes, às vezes, de recitar textos inteiros da Bíblia. Elas, muitas vezes, são capazes de dominar doutrinas bíblicas. Mas elas não são capazes de imitar a Cristo. De viver uma vida que demonstre que Cristo está nelas. Essa é a promessa. Versículo 19. O destino deles é a perdição. Percebe que o apóstolo Paulo, ele não passa a mão na cabeça. Ele já vai dizendo o destino dessas pessoas. O destino é a perdição. Ô Paulo, mas é assim com todo mundo? É. Você é inimigo da cruz de Cristo. É a cruz. Esse elemento que lá em Colossenses nós aprendemos, o escrito de dívida que era contra nós, o Senhor pregou aonde? Na cruz. E você é inimigo dela. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Não parece com a nossa sociedade hoje? Uma sociedade altamente religiosa. Mas as pessoas usam a religião simplesmente como pula-pula, ou como mola propulsora. A religião é algo que vai te ajudar a você alcançar os seus objetivos. Não tem ninguém, quase ninguém, né? Porque vocês, aleluia, são da verdade. Mas a maioria das pessoas, elas frequentam igrejas para atingirem os seus próprios objetivos. Inclusive nós vemos, né, campanhas para isso. Olha, a gente está vivendo um tempo de recessão, onde há uma instabilidade no país. Então nós vamos fazer uma campanha para que o Senhor garanta o seu emprego, garanta o seu dinheiro todo final do mês. As pessoas vão. E esse é só um dos exemplos, né? Campanha de cura e tantas outras campanhas que as pessoas fazem. As pessoas que têm dinheiro, mas acham que não é o suficiente, querem mais. Então aqui, essas pessoas, o Deus dessas pessoas é o ventre. E isso acontece também quando você decide
não acreditar em determinadas partes da Bíblia e acreditar em outras. O Deus dessa pessoa também é o vento. Quem falou isso foi um cristão do passado chamado Agostinho. E essa frase é dele. Se você escolhe no que você quer acreditar no Evangelho, não é no Evangelho que você acredita, mas em você mesmo. E quantas vezes nós ouvimos pessoas próximas a nós que se identificam como evangélicas que dizem: não, mas essa parte eu não concordo. Mas como você não concorda? Está claro. Como você não concorda? Não, mas eu acho que isso era para aquela época. Agora mudou. Não é mais assim. Então, aqui também está englobando essas pessoas que se colocam numa posição de mais sabedoria do que o próprio Deus. Como a gente já tem ouvido alguns líderes dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. E quando eles falam isso, não está falando de tradução, não. Está falando de mudar a Bíblia mesmo. Porque para essas pessoas, essa revelação de Deus, ela já deu o que tinha que dar. Já passou o prazo de validade. Agora a gente precisa fazer uma Bíblia para a nossa geração. Principalmente abordando temas como sucesso, homossexualismo, humanismo e tantas outras coisas que as pessoas hoje gostam e querem. E não identificam pecado nisso. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Que pecado é esse aqui, irmãos? Idolatria. Quando o seu Deus é o ventre, você está adorando um ídolo. Um ídolo não necessariamente, irmãos, é algo feito de pedra, de tijolo, de madeira. O ídolo é qualquer coisa que substitua Deus na nossa mente e no nosso coração. A glória deles, ou seja, onde está o poder deles, está na sua infâmia, naquilo que eles deveriam sentir vergonha. É como uma pessoa se gabando de como Deus a tornou rico ou rica no meio de uma congregação de pessoas que passam necessidade. Já imaginou isso? Então é alguém chegando aqui no púlpito: pastor, posso dar meu testemunho? O pastor diz: pode. E a pessoa chega e diz: não, pastor, eu quero dizer que até ontem eu tinha 10 carros, mas Deus me honrou, eu consegui comprar o 11º. Aí você diz assim: meu Deus, mas essa pessoa tem 10 carros? Ela tem filhos? Não, é só ela. Cada dia ele decide sair com um. Numa igreja onde tem gente que vai voltar para Cajazeiras. Um carro ia ajudar, não, irmão? De preferência com um tanque cheio. Então, tem pessoas que se gabam disso, quando na verdade vão sentir vergonha. Porque se Deus deu mais para você e tem tantas pessoas com menos, é a sua obrigação. Você não tem que esperar ninguém lhe pedir nada, não. É você que vai lá e diz: não, eu sei que você está vivendo dessa forma, mas eu estou aqui para te ajudar. Deus me deu mais para que eu pudesse ajudar quem tem menos. Não é assim que está escrito? Ou eu estou errado? Não é assim que está escrito em 2 Coríntios? Mas parece que não. Parece que hoje em dia a pessoa falar que Deus enriqueceu ele é quase que uma propaganda, para atrair mais gente para ele. Não, aquela igreja enriquece, viu? Tinha uma pessoa que entrou, não tinha muito, agora tem muito. Isso é uma vergonha. Pessoas que dizem acreditar em Deus só porque receberam uma cura. Não, é porque eu cheguei doente e aí Deus me curou. Eu ia morrer, Deus me curou. Sim. Tem um monte de gente que diz que foi curado por aquele João de Deus que hoje está até na cadeia, Não sei se já foi solto. Tem pessoas que são curadas de diversas formas. Então, se fosse esse João de Deus que te curou, você estava lá? Irmãos, a gente não adora a Deus pelos milagres que Ele faz. A gente adora a Deus porque Ele é Deus. Ele pode não fazer milagre nenhum. Ele é Deus.
Ele pode fazer todos os milagres, mas a gente não precisa deles para acreditar em Deus. Mas os inimigos da cruz se gabam disso. Na verdade, se tem algo que a gente tem que se preocupar na nossa vida é em relação ao testemunho. Será que de fato o caráter de Cristo está sendo amoldado em mim? O destino deles é a perdição, Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Perceba, o apóstolo Paulo está dizendo, só se preocupam. Por quê? Não é pecado, irmãos, você se preocupar, e preocupar aqui não entenda como angústia e ansiedade. Preocupação aqui está no sentido organizacional. Como assim, pastor? Então, vamos imaginar que você trabalha a semana toda, como alguns podem vivenciar dessa forma. Então, você precisa ter uma organização em relação ao seu alimento. A pessoa que muitas vezes almoça na empresa, né? Leva o trabalho, leva o almoço para o trabalho. Então, você se organiza durante o final de semana ou de noite, no dia anterior, e você prepara as suas refeições do outro dia. É pecado isso? Claro que não. Pode ser pecado isso? Pode. Se você não é agradecido a Deus, se você não vê que isso é fruto do amor de Deus, isso pode ser pecado, sim. Mas a questão aqui é que o apóstolo Paulo está dizendo eles só se preocupam com isso. Para algumas pessoas parece que só existe um mundo material. Essas pessoas até dizem acreditar que existe um mundo espiritual, mas elas vivem como se ele não existisse. E como é que a gente sabe disso? Pela maneira que essas pessoas vivem. Porque aqueles que acreditam em Deus, aqueles que acreditam no mundo espiritual, inclusive na presença e na influência do maligno nas nossas vidas, se a gente não tomar cuidado, essa pessoa vai tomar muito cuidado em relação a determinadas escolhas e ações. Então aqui são pessoas que só se preocupam com as coisas terrenas. E como está cheio a igreja de pessoas assim, infelizmente. Pois a nossa pátria está nos céus. Para onde é que Estevão vai quando ele morre apedrejado? Para o céu. Porque o céu é a pátria do crente. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Nós aguardamos o Senhor Jesus, e essa realidade que o crente vive. Eu vou me encontrar com Jesus dentro de pouco tempo. Ou ele volta, ou eu vou até ele, mas pouco tempo eu já vou estar lá, com ele. Se ele voltar, ótimo. Se eu fechar os olhos aqui, eu me encontro com ele também. É isso que Paulo está dizendo aqui. Aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. E por mais que as pessoas, irmãos, hoje em dia sejam tão vaidosas e preocupadas, né, com estética e com determinados elementos, nosso corpo é de humilhação. Você, se não morrer antes, você vai envelhecer. E o envelhecimento traz a degradação do corpo. Isso é fisiológico. Não precisa nem ser crente para identificar isso. A pessoa vai envelhecendo e os ossos enfraquecem. Começa a ter problemas, coração, rins, respiração, pulmão, doenças no cérebro, doenças degenerativas. Então, isso faz parte, é para mostrar que o céu não é aqui. Isso daqui é algo passageiro. Por isso que é uma atitude insana uma pessoa professar que acredita que vai para o céu e vive como se só existisse a terra.
o qual transformará o corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Segundo a eficácia, preste atenção, eficácia é o poder para você fazer algo que você pretende fazer. É isso que é ser eficaz. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Todas as coisas estão subordinadas a Cristo. Como é que a gente acha que precisa de algo ou alguém além de Cristo? Cristo pode me dar algo ou alguém, mas se eu recebo algo ou alguém a custo de rejeitar a Cristo, isso é loucura. Infelizmente muitos têm feito essa escolha. Voltando agora para Atos, por que eu li isso com os irmãos? Porque é exatamente o que move Estevão. Estevão é um homem cheio do Espírito Santo. E as pessoas identificavam isso em Estevão, tanto os crentes quanto os incrédulos. Por isso se levantaram contra ele. Você acha que só Estevão pregava? Era só Estevão que era crente? Mas tem uma diferença, irmãos, entre você ser cheio do Espírito Santo e você só professar que é crente. Tem uma diferença entre aqueles que entregam a tudo e seguem a Jesus e aqueles que dizem, não, Jesus, eu vou entregando devagarzinho, viu? Eu vou dividir em 10 vezes. Há uma diferença, irmãos. Desde o Antigo Testamento nós aprendemos que aqueles que me honram, eu honrarei. E os que me desprezam, eu os desprezarei. É assim que o Senhor age. Para que você entenda isso, eu não vou falar agora, mas aqueles que quiserem, leia Mateus 25. A maneira como você trata os seus irmãos na fé é a maneira como Jesus se sente tratado por você. Agora, voltando aqui ao versículo 30 de Atos 7, continuando de onde nós paramos ontem. A gente está falando agora da vida de Moisés. Estevão já havia falado dos patriarcas, Estevão já havia falado do que aconteceu no Egito, e agora ele está dizendo dessa parte da vida de Moisés, em que Moisés teve que fugir para Midian. E se passaram 40 anos. Vamos imaginar, irmãos, que algum de nós se mude para um interior. E lá você vai morar em uma fazenda, indo na cidade somente para comprar o essencial para o mês. E você passa 20 anos naquela fazenda, totalmente afastado de uma congregação, de pregações, de irmãos na fé. Você acha que você ainda seria crente depois de 20 anos? Então, olha o que está acontecendo aqui com ele. Ele passa 40 anos longe de tudo e de todos que ele conhecia. O povo, inclusive o povo hebreu, está lá no Egito. E ele está aqui, vivendo a vida dele. Na mente dele, é isso aqui. Eu tentei, viu Deus? Eu tentei ser o libertador que o Senhor disse que eu deveria ser. Mas o povo não quis. Não, Moisés, você não tentou. Tentei, você não viu o que eu fiz? Eu matei o egípcio. Eu mandei você matar? Às vezes a gente tem essa mesma postura. A gente se diz evangélico, diz não vou servir ao Senhor, e a gente se propõe servir ao Senhor do nosso jeito. E aí o Senhor diz assim um não bem grande, não, do seu jeito eu não quero. E aí as coisas começam a dar tudo errado. E aí a gente diz, então Senhor, eu vou
deixar para lá. Você ouviu que eu tentei. Não, você não tentou. Uma coisa é fazer o que Deus manda do jeito que Deus manda. Outra coisa é tentar fazer o que Deus manda do nosso jeito. Isso é desobediência e rebeldia. Mas eu estou tentando fazer o que Deus manda, só que é do meu jeito. Você entendeu? É do seu jeito, Deus não aceita. Para ficar claro, lembram-se da oferta de Caim e de Abel? Abel, jeito de Deus. Caim, meu jeito. Então, Moisés agora está tendo que aprender essa lição. Que lição? Você e eu, nós não somos essenciais para a obra de Deus. Deus é essencial para a nossa vida. Deus, sem nós, muda alguma coisa? Nada. Continua sendo Deus do mesmo jeito. A gente sem Deus, desespero, loucura, insanidade, no final, inferno. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o modo de pensar de muitos evangélicos é o seguinte: se Deus não fizer o que eu quero, se as coisas não mudarem na minha vida, aí eu vou sair da igreja. Então vem cá, quem sai perdendo? Quando você dá as costas ao Senhor, quem sai perdendo? Você acha que é o Senhor? As pessoas ainda desejam, né, que a gente saia atrás dos outros. Oh, volte. Deus vai aceitar do seu jeito, viu, Caim? Pode trazer, Caim, o resto. Traga ainda pior, Caim, que Deus aceita. Você lê isso na Bíblia? Eu também não. Mas parece que para alguns essa é a teologia correta. Decorridos 40 anos, apareceu ele no deserto do Monte Sinai. Eu falei ontem para os irmãos. Um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia e não se consumia. Eu expliquei, era uma árvore que estava pegando fogo, mas que não se consumia. Porque o natural é quando algo pega fogo, ele vai o quê? Sendo consumido pelo fogo. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado. E aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. E aí a gente fica pensando, ele ouviu a voz do Senhor: venha, meu filho, venha do seu jeito. Você sabe que eu sou um Deus de amor, aceito qualquer coisa que você fizer. É assim que Moisés ouve? Mas parece que é esse Deus que as pessoas querem que seja pregado hoje em dia. A ponto de quando há qualquer exortação, as pessoas se sentem magoadas. Já pensou aqui, Moisés? Ah, se é para tirar a sandália também, então não fico, vou descer. Porque aqui ele está numa região de montanha. Eu até queria conversar com você, Deus, mas você está mandando eu tirar minha sandália eu não tiro, comprei agora na Renner. Então, as pessoas, elas se sentem ofendidas quando Deus impõe o seu jeito de se relacionar com a gente. Por quê? Porque as pessoas são naturalmente inimigas da cruz de Cristo. Nós aceitamos um Deus que nos aceita de qualquer jeito, mas a gente não aceita um Deus que nos exorta, que exige de nós santidade, separação, obediência. A gente não aceita isso com naturalidade. Pelo contrário. Então, ele diz: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava a contemplá-la. Moisés ficou com medo de olhar até para a árvore, quando ele ouviu a voz de Deus. O temor ao Senhor é algo extremamente necessário para o seu cristianismo e o meu cristianismo. Ele vai ser um freio em muitos momentos que a gente for tentado a ter um comportamento não cristão. Porque o fato de sermos cristãos não significa que somos perfeitos. Não, nós somos imperfeitos e somos tentados todos os dias. Mas agora o Espírito Santo que o Senhor nos concedeu e que é Deus habitando em nós, nos concede não somente discernimento para saber
A diferença do certo e do errado, mas a capacidade de lutar contra o errado e de viver da forma certa. Vai ser fácil? Não vai. Em muitos momentos a sensação que a gente vai ter é esmurrar o próprio corpo. Dar uma surra na gente mesmo. Diz-lhe o Senhor, versículo 33, tira as sandálias dos pés, tire. Mas Senhor, é novinha. E como eram as sandálias de antigamente? Era de tira, viu? Tinha que amarrar até em cima da canela. Ah, para dar um trabalho, Senhor, para eu tirar de novo, depois botar. Ah, Senhor, não dá. Então eu vou ficar aqui, viu? Só fala aí que eu fico daqui, para não ter que tirar a sandália, para não ter trabalho. Na época da pandemia, muita gente não saía de casa porque achava, né, aquela rotina da higienização algo, né, muito trabalhoso. Não, eu tenho que sair. Se eu for sair de casa, aí quando eu voltar para casa, tem que botar a roupa para lavar, tem que se higienizar todo, tem que tomar banho, tem que lavar a mão, tem que lavar cabelo. Ah, então eu vou nem sair, vou ficar aqui. Porque a gente gosta daquilo que é cômodo. A gente gosta daquilo que é fácil. Porque você acha que tem tantos livros e tantos vídeos dizendo uma forma mágica de você ganhar dinheiro? Engraçado que ninguém fica rico, mas se multiplicam esse pessoal da internet, né? Não, agora eu tenho uma forma de você ganhar dinheiro. É assim, assim, assim. Quem fica rico? Só eles. Porque aqueles que acreditam que eles estão falando a verdade têm que pagar alguma coisa. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Isso é igreja. Percebe que na igreja você não pode ficar aqui do seu jeito. Você está aqui para ser, eu e você estamos aqui para sermos transformados de glória em glória. Nós, em cada pregação, em cada momento que o Senhor usa os seus meios de graça, no seu corpo, nós somos transformados. É a graça de Deus operando eficazmente, não somente nos salvando, mas também nos santificando para Ele. Disse-lhe o Senhor, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E o princípio aqui, irmãos, esse lugar é diferente do lugar que você estava ali atrás. Mas pense, né, do ponto de vista da lógica humana, mas é o mesmo chão. É a mesma areia. É a areia que está lá fora, é a areia que está aqui dentro. Não estou entendendo. Por que esse lugar é mais santo que aquele lugar ali? E aqui não é nem o cume do monte. Se tivesse que ser algum lugar santo, tinha que ser lá em cima da montanha. Mas é a presença de Deus que torna um lugar santo. Por exemplo, você ora no seu quarto, é um lugar santo. Você ora no seu trabalho, é um lugar santo. Você ora no ônibus, é um lugar santo. É a presença do Senhor que santifica. E não um local que tem algum tipo de especialidade. Versículo 34. Eu vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. E eu acho bonito isso. Porque às vezes a gente pensa, quem aqui não está sofrendo? Não está sofrendo. Não entendi. Todo mundo está sofrendo alguma coisa, aleluia, glória a Deus. Então, às vezes a gente pensa que o Senhor não está vendo. Não é possível. Se eu só ouvi a maneira que me tratar. Aqui, Deus, eu estou aqui, ó. A sensação muitas vezes que a gente tem é essa, que a gente quer chamar a atenção de Deus como se Ele não estivesse observando. E eu queria dar uma paradinha aqui, só para a gente entender isso até do ponto de vista das igrejas, que esse assunto também é tratado em Apocalipse. Vamos abrir lá, rapidamente. Apocalipse, capítulos 2 e 3, fala da realidade das igrejas
daquela época e de todas as épocas, né? Incluindo a nossa época. Apocalipse capítulo 2. Então, a igreja de Éfeso é uma igreja que está sofrendo. Sofrendo o quê? Perseguição. Sofrendo o quê? Pessoas estavam propagando heresias. Sofrendo traições. Éfeso é a cidade que ficava de frente da ilha de Patmos. Então, alguém para ser aprisionado em Patmos tinha que sair do porto de Éfeso. E os irmãos estavam começando a se esfriar. Por quê? Entrava alguém na igreja e será que é delator? Será que é alguém que está se fingindo de crente só para depois entregar a gente e muitos da gente ir lá para a ilha de Patmos sofrer até a morte? O amor se esfriou por causa disso, irmãos. Entenda o contexto. Então aqui, as pessoas muitas vezes, a nossa sensação é: Senhor, o Senhor não está vendo o que estão fazendo com a gente? É por isso, Senhor, que eu parei de ser besta. Então se você parou de ser besta, você parou de ser crente. Porque o crente, ele vai ser considerado pelos ímpios como besta. Mas bestas são os ímpios, que estão tentando enganar um Deus que vê tudo. O crente não, ele tem um comportamento correto, que os ímpios não entendem, que acha que aquilo é um comportamento infantil e às vezes até insano, né? Como assim tratar bem quem te trata mal? Como assim amar quem te odeia? Como assim perdoar os que te ofendem? Não, você tem que ser duro. Se o fulano é besta, as pessoas montam. Às vezes me disseram, né, esse conselho sábio: pastor, você tem que ser mais duro, porque senão as pessoas vão montar em você. Não, até hoje ninguém montou. Com exceção de meus filhos, que eu boto para montar minha livre e espontânea vontade, né? Quando eles eram menores, agora não dá mais. Então, o mundo tenta nos ensinar dessa forma. Não, irmãos, não perca o primeiro amor. Perdeu o primeiro amor, já foi. Tem que voltar e pegar ele, só tem esse. Não, eu já amadureci, já estou no terceiro amor, já passei até no segundo. Eu digo: então você vai ter que dar uma ré maior, porque o desvio foi longo. Então o Senhor está vendo. Aqui, por exemplo, na carta à igreja de a Éfeso, olha que coisa. Versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então o Senhor estava vendo a atitude combativa da igreja de Éfeso e está elogiando, mesmo depois de repreender pela falta de amor. Por isso que parece até algo contraditório. Mas vem cá, o Senhor está dizendo para essa igreja amar e diz que está gostando que eles odeiem? Aí que eu não entendi nada. Porque, irmãos, se você ama o bem, você tem que odiar o mal. Essas verdades, elas estão sempre ligadas. Se você ama alguma coisa, automaticamente você odeia aquilo que está oposto àquela coisa. Então aqui o Senhor, para deixar muito claro, eu estou vendo. Para deixar claro, eu não estou exortando vocês, Éfeso, por vocês terem essa postura combativa em relação às heresias. O que eu estou exortando vocês é: não percam o amor. E o amor sempre vem acompanhado de dois amiguinhos: esperança e fé. Lembram-se de 1 de Coríntios? Fé, esperança e amor. O amor é o maior de todos, mas eles vêm sempre juntos: fé, esperança e amor. Então, quando uma pessoa entra na igreja, rapaz, já vi tudo, já vi esse filme umas 100 vezes. A pessoa entra, fica aqui 1 mês, 2, até 1 ano, daqui a pouco sai falando mal do pastor e da igreja. É uma dor de cabeça. Meu irmão, não pode ser assim. Então o controle é o Senhor. A gente tem que estar com amor tratando as pessoas. Mas se a maioria vai fazer o mal, a gente não tem nada a ver com isso. Nossa confiança está em Deus. Segundo, aqui, a igreja de Esmirna. O que é que está acontecendo com a igreja de Esmirna? É uma igreja pobre. Ninguém aqui tem problema com isso, aleluia. Às vezes os irmãos têm problema com abundância, né? Para não ser avarento.
Então, olha que coisa. A igreja estava passando por dificuldades, sérias dificuldades materiais, e passando por perseguição, inclusive, de pessoas que diziam que aquelas dificuldades materiais eram prova de que Deus não estava lá naquela igreja. E olha o que é que Deus escreve para a igreja de Esmirna: conheço a tua tribulação. Você está pensando que eu não sei o que está acontecendo com vocês, Esmirna? Porque a gente é assim, a gente quer que Deus, Ele desenhe um coraçãozinho para a gente todo dia e diga: eu te amo, meu filhinho. Porque senão a gente não se sente amado. A gente quer que Deus fale o nosso nome na pregação. Eis que te digo assim, fulano. Porque quando Deus assim fala assim de forma genérica, aí vai falar para todo mundo, eu queria falar só para mim. Me sentir especial. A gente tem essa sensação, né, egoísta, de querer Deus só para a gente. Isso é egoísmo, irmãos. E egoísmo não está no espírito, faz parte da carne. Então tem que ser combatido. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Aí Deus diz: mas tu és rico. Você já experimentou chegar em casa, abrir a geladeira, o que é que tem? Água. Para dizer que não tem nada, tem um pão que já tem mais ou menos 2 semanas. Aí você ora: Senhor, você é rico. Eu não sou, não. Estava querendo até subir na padaria, eu vi o irmão Paulinho passando, um saco de pão. Estava precisando ir lá na padaria comprar um pão, mas peguei aqui no bolso e tal, zero. Porque o nosso parâmetro de riqueza é outro. Não, irmãos, Neymar não é rico. Neymar é miserável. Mbappé, Messi, todo esse pessoal que acha que ganha dinheiro fácil, eles não são ricos. Rico é o crente. E o crente tem Deus. O dinheiro, irmãos, é só papel. E às vezes nem é papel, é só um número no computador. Olha o prazer que a pessoa sente. Entra no internet bank lá. Que legal, tenho 2 milhões na minha conta, vou dormir em paz. Não tem nem aquele dinheiro na mão. Se o banco quebrar, ela fica sem nada. Teve um episódio na história do Brasil, uns anos atrás, teve gente até que se matou. Um presidente, querendo resolver o problema da inflação, se apropriou de todas as poupanças. E as pessoas depositavam tudo na poupança. Os mais novinhos não vão nem se lembrar. Acho que foi Collor que fez isso, né? E aí a pessoa está lá: graças a Deus, minhas economias, tudo na poupança. Vou dormir, se eu precisar de qualquer coisa amanhã, eu tiro da poupança e compro. Está tudo lá na poupança. Aí vem de manhã a notícia: o presidente Collor e a ministra, era uma ministra da Fazenda, né? Zélia, eu acho. Ela se apropriou de todos os valores que estão depositados na poupança. E agora? Estava tudo lá. Percebe? O dinheiro não está nem na mão da pessoa. E a pessoa já tem aquela sensação. É isso que o dinheiro faz. Por isso que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então aqui ele diz: você é rica, Esmirna, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus. Parece hoje assim, tem um monte de gente que diz: o pastor Nizam é carne pura, ali é açougue, maminha, picanha, tudo você imaginar, está ali. Quem é espiritual sou eu. Eu sou tão espiritual, eu não vou nem congregar nessa igreja. Essa igreja é um carnal para mim. As pessoas que não amam a Bíblia, elas se acham especiais. Por quê? Porque é a Bíblia que mostra a sujeira que ainda está na gente. É impossível você estudar a palavra de Deus e ter comunhão com Deus e se enxergar limpo. Mas quando você estuda a palavra de Deus, tem comunhão com Deus, o Espírito testifica que você é filho de Deus. É verdade. E é um paradoxo até, porque quanto mais filho de Deus você sente, mais você sente que você não merece isso. Mais miserável você se considera. Então, essas pessoas que se consideram especiais é porque ainda não consideraram o que a Bíblia diz a respeito deles.
A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. É o que Estevão está enfrentando lá em Atos 7, lembram-se? Antes, são sinagoga de Satanás. Ou você está em uma igreja bíblica, ou você está numa sinagoga de Satanás. Não tem opção. É por isso que é um contrassenso, às vezes, a pessoa dizer: não, eu congrego na igreja, mas eu não gosto do pastor da igreja. Então você está fazendo o que lá? Porque ou é uma igreja bíblica, que tem uma liderança bíblica, ou é uma sinagoga de Satanás que você está fazendo parte. Se você acha que o pastor não é de Deus, então você está numa sinagoga de Satanás e você também está fazendo parte disso. Percebeu? Eu estou vendo isso. Não temas as coisas que tens de sofrer. Olha, eu sei o que está acontecendo com você. E eu vou lhe dizer, vai piorar. Você imaginou você ouvindo isso de Deus? Senhor, é tão difícil. Dá uma ajuda. Vou dar. Vai piorar. Fica firme. Vai piorar. Daqui a pouco melhora quando você estiver aqui no céu comigo. O Senhor está vendo, irmãos? Aqui a carta à igreja de Pérgamo. Versículo 12. A anjo da igreja de Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que é uma espada de 2 gumes? Ah, é aquela espada que você pode chupar os 2 lados, é igual a laranja, né? Que tem gumes. Não. É que corta dos 2 lados. Você já viu, às vezes, a faca de comer pão que só corta de um lado, não é assim? A maioria das facas de casa só corta de um lado. Não, a espada do Senhor, ela corta de qualquer lado que pegar. Isso que é a referência. Conheço o lugar em que habitas. Ah, Deus parece que não sabe que a gente mora em Salvador. Tem lavagem de Bonfim, tem lavagem não sei o que. Rapaz, é uma loucura aqui em Salvador. Porque aqui em Salvador tem uma influência muito grande, né, das religiões de raiz africana. A gente tem visto assim que a maioria das igrejas evangélicas, pentecostal, é só gente rodando, caindo, pulando. Que loucura é as igrejas evangélicas aqui em Salvador. O senhor conhece. Ele sabe onde você está. Parece que Deus não sabe, né? Ele sabe. Você viu, a gente mora numa cidade que o tipo do Tororó cheio de manjares. O senhor conhece. Ele sabe a geografia de Salvador, a arquitetura, o urbanismo, ele sabe tudo da cidade. Porque a sensação é uma sensação que nós temos desde Adão e Eva, que é uma sensação de vitimização. Parece que a gente é a vítima. Não, mas a gente nunca é vítima. A gente pode ser um vilão que se arrependeu, ou a gente pode ser vilões que ainda continuam na prática da vilania. Aqui agora a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as das primeiras. Aí, rapaz, essa igreja aqui é a igreja que eu quero ser. Não queira não. Por que eu estou falando isso? Preste atenção. Tenho, porém, versículo 20, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Porque era mais fácil servir a Deus na igreja de Tiatira do que na igreja de Esmirna, por exemplo, por causa disso. Quando a gente está num ambiente onde a carnalidade está dominando a liderança, se torna mais fácil congregar num local assim. Percebe? O que é que Jezabel faz?
A referência de Jezabel aqui, como um espírito maligno, é a mesma referência da Jezabel, né, de carne e osso, lá do Antigo Testamento. Jezabel, ela adivinhava o que Acabe queria e dava para ele. Ele desejou uma vinha, o dono da vinha disse que não queria vender, porque era de família. Ela foi lá, inventou uma mentira, matou o dono da vinha e deu a vinha para o marido. Então, essa é Jezabel, é esse espírito que satisfaz a sua vontade. É claro que você se sente bem em congregar em um lugar assim, onde sua vontade é o tempo todo satisfeita, onde está o tempo todo as pessoas massageando o seu ego. Como é que ela faz isso? Ela seduz os meus servos. Você já viu sedução como funciona? A sedução funciona quando a pessoa descobre o que agrada o objeto que ela quer seduzir, né? E então ela faz uso de meios para que aquele objeto, aquele ser, se sinta atraído. Não sei se vocês já assistiram um canal chamado National Geographic. Aí eu já vi uma vez um documentário mostrando as várias espécies de aves, como é que elas namoram. E aí, como é que o passarinho tal mostra para a passarinha que ele quer namorar com ela? Aí ele chega assim, ele bate a asa, ele mostra o papo, e um papo assim, cheio de cores, e a passarinha acha aquilo bonito. Então quem tiver o maior papo, é como o pavão, ele tem aquele rabo assim, cheio de cores, para pavoa se sentir seduzida. Então sedução é isso, irmãos. A gente às vezes lê a palavra sedução e nem raciocina. É o diabo dizendo, é isso que você quer? Vamos lá. Eu te dou, eu te ajudo a conseguir. Era isso que esse espírito maligno fazia aqui na igreja de Tiatira. Percebe como é fácil ser crente numa igreja assim? Fácil. As pessoas dão aleluia, glória a Deus. Elas dão testemunhos de que a vida delas melhorou. Claro que melhorou. É um espírito maligno que está ajudando. Satanás fez uma proposta a Jesus. Eu te dou o que você quiser, Jesus. Basta você me adorar. Mas aqui ele diz, essa mulher incentiva a praticarem a prostituição. E prostituição, irmãos, é qualquer forma de comércio, aonde você se vende. E o que a gente tem visto hoje é uma prostituição espiritual. Várias pessoas que se dizem cristãs vendendo os seus princípios para serem aceitos pela sociedade ou obter algum tipo de vantagem material. Prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, versículo 21. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Ô irmão, uma igreja que as pessoas estão se sentindo felizes na carne, você acha que eles vão querer mudar? Pastor, você está vendo, a igreja cresceu. A gente começou em 2023 com 100 membros, agora a gente tem 1.500. Agora a gente tem programa de rádio, televisão, como Deus está fazendo a obra. Todo mundo feliz. Agora mesmo a gente vai ter no feriado um acampamento de jovens. No hotel 5 estrelas, na Linha Verde. Já está tudo vendido. Foi R$2.000 o pacote, já está tudo vendido. Essas são as falsas igrejas, irmão. Exatamente isso que eu estou falando para vocês. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Olha, incitar é um pecado gravíssimo. Incitar as pessoas ao erro, incitar as pessoas ao mal, incitar as pessoas à rebelião. Não foi assim com Datã, Corá e Abirão? Lê a história deles. Matarei os seus filhos. Eu vou matar os seus filhos. Eu mato os seus filhos. Mas Deus faz isso, é Deus que está falando, não é o diabo aqui não.
matarei os seus filhos, e todas as igrejas, não só vocês, viu, Tiatira? Todas as igrejas, plural. Todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Você sabe disso? Então vamos imaginar que você não faz nada na igreja, que você não contribui em nada com a expansão do evangelho, com a manutenção da congregação. Você acha que Deus vai te tratar da mesma forma que uma pessoa que se dedica? Então você acredita no Deus injusto. E o Deus da Bíblia não é assim. Ele é justo. Ele trata cada um conforme as suas obras. Aí a gente, não, mas e a graça? A graça está falando de salvação. E muito dificilmente você vai conseguir sustentar a sua posição de dizer que foi alcançado pela graça se você vive fora dela. Não há nenhum efeito da graça na sua vida. Ah não, ela está aqui dentro de mim. Não está. Porque é luz. Luz a gente vê. Então, para a gente concluir aqui essa passagem e concluir a exposição também, do horário. A igreja de Sardes, qual é o problema? O Senhor escreve a igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 1. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Mas vem cá, Deus só tem um. 7 está falando de completude. Olha, irmãos, se você é crente, se o Espírito Santo de Deus habita em você, você não tem que ficar buscando batismo com o Espírito Santo. Você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo. Conheço as tuas obras. E aí, irmãos, para aqueles que dizem que as obras não importam, o Senhor está dizendo que conhece as minhas e as suas obras. Eu sei como você está vivendo. Eu sei. Que tens nome de que vives e está morto. Já imaginou isso? Está dizendo, você se considera crente, mas você não foi regenerado ainda. Basta você verificar sua pulsação. Não tem. Tem nome de que está vivo, tem nome de cristão, mas não é cristão. Ainda está morto em delitos e pecados. Não foi regenerado. O Senhor sabe quem é quem. Versículo. Agora vamos falar da igreja de Filadélfia. Estas coisas diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará. Aleluia! E que fecha. Então, se Deus fechou uma porta na sua vida, meu filho, não tente arrombar. Você não consegue. Nem se todos os demônios e o próprio Satanás tentar te ajudar a abrir essa porta, ela não sai do lugar. Quando Deus fecha, ninguém abre. E aqui ele diz, versículo 8. Será que a obra é importante, irmãos? Acho que não. Acho que só importa assim o que a gente sente e pensa, não é não? Eu penso que eu sou crente, eu não faço nada. Mas eu penso que sou. Versículo 8. Eu conheço as tuas obras. E agora? Ah, não estou gostando dessa pregação não. Não estou gostando dessa palavra não. Obra? Estou me sentindo meio que numa construção civil. Eu conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Aleluia! Um emprego. É uma fonte de ganhar dinheiro. É alguém que vai completar a minha vida, porque eu estou me sentindo muito sozinho. Não. A porta é sempre uma oportunidade para se pregar o Evangelho. Eu coloquei você em Filadélfia. Você pensa que a igreja vai fechar? Ela não vai. Você tem pouca força. Ó. Você se sente assim?
bem-vindo ao meu mundo. Todo dia eu acordo e me sinto com pouca força para viver as coisas que eu sei que eu tenho que viver pela palavra. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você percebe que o Senhor está vendo? Ele está vendo se você está guardando a palavra ou não. Se você está negando ou não. Ele está vendo. Não, vai ser só uma vezinha aqui. Ninguém está vendo. Eu vou fingir que eu nunca fui crente. Porque esse ambiente que eu estou aqui, se eu disser que sou crente, vai ser uma loucura. Então eu vou fingir que eu não sou. O Senhor está vendo. Para a gente concluir agora, a carta à igreja de Laodiceia. Versículo 14 de Apocalipse 3. Estas coisas diz o Amém. A palavra Amém significa, traduzindo para o português, que assim seja. A ideia aqui é demonstrar a soberania de Deus em fazer aquilo que Ele quer. Então, assim, Deus quer fazer a luz, que assim seja. Amém. E a luz foi feita. Deus quer fazer terra seca, e a terra foi feita. Está lá em Gênesis, capítulo 1. Então, a ideia de amém é exaltar a soberania de Deus. Por isso, quando você disser amém na igreja, cuidado. Para que tipo de afirmação você está dizendo amém? Então, nós lemos aqui, versículo 14, capítulo 3. A testemunha fiel. Estevão está fazendo o que no capítulo 7, irmãos? Testemunhando. Ele está sendo uma testemunha fiel. Ele está imitando o seu Salvador, Cristo, que por essência é essa testemunha. E nós somos essa testemunha porque Ele compartilhou esse privilégio com a gente. Vocês serão minhas testemunhas. Não é assim que está em Atos 1? Ele é a testemunha. Nós somos as suas testemunhas. Fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E aqui, versículo 15, de novo, parece que eu estou no canteiro de obras, porque só fala obras. E essa carta é escrita para quem? Para as igrejas. Eu conheço as tuas obras. Ô Senhor, para de olhar para minhas obras, olha para as obras dos ímpios que estão fazendo comigo. Ô irmãos, os ímpios, já está lá o juízo dele. Mas a preocupação ou a ocupação de Deus é a santificação dos santos. E não o juízo dos ímpios. O juízo dos ímpios já está determinado e virá no tempo específico. Mas a igreja tem esse propósito de santificar aqueles que já são santos por meio da palavra. Jesus orou para que fosse assim. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando eu estou aqui pregando para vocês, essa palavra deve nos santificar. Versículo 15. Conheço as tuas obras. Vem cá, irmãos. Não precisa não, pode ficar no seu lugar. Isso é só uma moda de expressão. Hoje é terça-feira, não é isso? Semana começou no domingo, né? Então vamos lá. Estou fazendo o dedo, né? Que é fazer igual a criança, né? Quando faz 2 mais 2, é 1, 2, 3, 4. Então, domingo, segunda, terça. 3 dias. Vamos imaginar que você só viveu esses 3 dias. Não vamos nem contar, no meu caso, meus 43 anos. 3 dias. Suas obras desses últimos 3 dias. Me diga aí. Não quero botar muito não, só desses últimos 3 dias. Percebe? Eu conheço as tuas obras. E não adianta se a gente foi crente há 1 ano atrás, se a gente não está sendo agora. Se a gente achou que foi crente há 1 ano atrás e não está sendo agora, a gente nunca foi crente. A gente pensava que era e não é. E nunca foi. Por quê? Porque esse princípio é verdadeiro, embora muitas pessoas tenham problema com ele. Mas ele é bíblico. Uma vez salvo,
salvo para sempre, porque a salvação é Deus que faz. E Deus não é falho, pelo contrário, Ele é perfeito. E tudo que Ele faz é perfeito. Então, quando Ele decide salvar, Ele salva. E é de uma vez por todas. Mas o que acontece é, o nosso coração é muito mais enganoso do que a gente imagina. E Satanás é aquele que é o pai de toda mentira. Então, se existe a salvação, existe também a falsa sensação de salvação. Que muitos vão para o túmulo com ela. Senhor, em teu nome fiz isso e aquilo. Não é o que Jesus fala em Mateus 7? Apartai-vos de mim. Eu jamais... Não quer dizer, eu conheci você na época que você estava andando direitinho. Aí você se diz, eu não conheço mais. Não, eu jamais conheci. Porque até aquela época que você dizia, eu achava andar direitinho, você só fazia aquilo por você mesmo, nunca foi por mim. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas se você acha que foi salvo uma época, que agora não é mais, você nunca foi. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tem pessoas que têm dificuldade em entender algo assim que na Bíblia é cristalino. Todo desviado é um apóstata em potencial. Então, toda pessoa que se afasta da igreja, da verdadeira igreja, que vai para uma falsa igreja, ou toda pessoa que se afasta da verdade, vivendo uma vida, até na própria igreja, mas vivendo uma vida contrária aos princípios que é pregado, essa pessoa está desviada. Não, a palavra certa é apostasia. Não, é desviado, daqui a pouco volta. Você sabe? Você acha que aquela verdade do casamento é só para o casamento? Como sabes, ó mulher, que salvarás o teu marido? Como sabes, ó marido, que salvarás a tua mulher? A gente não sabe, irmão. O que a gente deve saber é analisar um comportamento correto e um comportamento incorreto. Isso a gente precisa saber. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Eu vou andar com a má companhia? Mas se eu não exercer juízo de avaliação, como é que eu vou poder identificar uma má companhia de uma companhia boa, do ponto de vista bíblico? Se a gente for para essa balela de não julgueis, sem nem entender o que significa não julgueis. É não julgueis segundo o coração enganoso. Devemos julgar segundo o reto juízo. Está na palavra. Então aqui, preste atenção para a gente concluir o horário. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Irmãos, aqui dói. Vocês estão preparados? Vai arder. 99% dos evangélicos reprovados. E eu estou sendo muito positivo, viu? Dizendo que é só 99%. Hoje em dia, irmãos, parece que mornidão virou sinal de equilíbrio. Você já viu isso? Não, eu gosto de fulano, porque fulano não é um desses crentes assim, radical, fanático, é equilibrado. Ele nem é frio e ele nem é quente, ele é equilibrado. Mas o senhor está elogiando a mornidão? Mornidão não tem nada a ver, irmãos, com equilíbrio. Equilíbrio do ponto de vista bíblico é aquele que domina a si mesmo. Está falando de domínio próprio. Mornidão é quando você nem se entrega completamente a Deus e nem ao mundo. Por quê? Porque você não tem fé para nenhum dos dois. Você não tem coragem para se entregar completamente ao mundo e você também não tem coragem para se entregar completamente a Deus. Essa é a maioria esmagadora dos evangélicos. E sempre foi assim a maioria esmagadora do povo de Deus. Não é um privilégio só da nossa geração, não. Se você estudar o Antigo Testamento, você vai ver que era assim também que acontecia. Então, por quê? Porque a nossa natureza, ela é morna do ponto de vista religioso. Nós facilmente conseguimos nos associar a uma religião morna, que não nos exige muita coisa. Porque, por exemplo, as pessoas gostam das religiões orientais, como o budismo? Porque não exige muita coisa.
Você estudou um pouquinho do budismo, é só você ser uma pessoa simples, achar que os problemas não existem, está tudo na sua cabeça. Pronto, você é budista. Você já viu o que o Dalai Lama fez, viu? Então cuidado aí, viu? Por que tantas pessoas no nosso país nascem católico, vivem católico, morrem católico, mesmo sabendo que a Igreja Católica não prega a verdade? Porque a Igreja Católica, ela é essencialmente morna. A Igreja Católica é tão morna que eles inventaram o purgatório, que é para amornar tudo. Você vai morrer, mas você não vai para o inferno, você vai para o purgatório. Aí você vai sofrer um pouquinho, um tempão, né? Tem gente que vai passar lá 50 mil anos no purgatório, mas um dia você vai para o céu, quando você acabar de purgar os pecados. Isso é uma blasfêmia. Porque significa que o sangue de Jesus não perdoou. Mas eles acreditam nisso. A Igreja Católica, ela não acredita que todo dia é um dia santo. Não, tem a semana que é santa. A Igreja Católica, ela sabe que você e eu dificilmente conseguiremos ser cristão 365 dias por ano, ou 366 dias se o ano for bissexto. Então ele diz, pelo menos na quaresma, né? Eu estou liberando vocês aí 325 dias, eu só estou pedindo 40, por favor. Nem 40 vocês conseguem ser católicos? Só 40 dias para ser católico, pelo amor de Deus. Os outros 325, vai para o carnaval, vai para a micareta, faz o que você quiser. Mas nesses 40 aqui, o que é isso? A institucionalização da mornidão. E as pessoas aceitam isso. Eu consigo. É só 40? Eu posso 325 fazer o que eu quiser? Aí dá para mim. Então a gente se adapta a uma religião morna. E é isso que as igrejas evangélicas se tornaram. Olha, você não precisa viver uma vida cristã. Você só precisa dar o dízimo. Você não precisa viver uma vida cristã. Você só precisa aceitar Jesus. Irmão, você não precisa nem se batizar. Em grande parte das igrejas evangélicas. Tem coisas que eu ouvi ao longo desses 12 anos de pastoreio, a pessoa dizendo, não, eu sou evangélica. Eu digo, é mesmo? Qual foi o seu batismo? Não, ainda não me batizei. 3 anos de evangélico. Ainda não me batizei, porque ainda não sentia assim um chamado. Aí eu tive que dizer para a pessoa, né? Eu disse, você não é crente? Sou, claro que eu sou, dou o dízimo. O pastor disse lá que se eu dizimasse, você era crente. Eu só não senti o chamado de ser batizado. Você não é crente. E ainda que você fosse batizado com esse seu pensamento, você nunca seria crente, porque para ser crente você tem que nascer de novo. Você tem que ser uma nova criatura. Mas a gente tem visto essa mornidão e a gente até aceita. Quem prega contra a mornidão, quem prega um encher-se do Espírito Santo, hoje em dia é visto como radical, fanático, maluco. Contrário aos valores da sociedade. Eu tenho que obedecer o horário, viu? Já vou concluir. Quem dera. Olha, irmão, quem está falando aqui é Deus. Você entende isso? Você entende que é o Senhor que está falando? E Ele está dizendo, quem dera fosses frio ou quente. Quem dera. E aí você diz assim, que absurdo. Então você nunca leu Malaquias, né? Porque Malaquias o Senhor está repreendendo também a mornidão daquela época. Vocês me chamam de pai, mas cadê a honra que se deve ao pai? Vocês dizem que eu sou o Senhor, cadê a obediência? Quem dera, está lá em Malaquias, houvesse alguém que fechasse a porta do templo para que vocês não viessem me adorar todos os dias de qualquer jeito. Malaquias, irmãos. E o princípio está aqui repetido. Conheço as tuas obras. Nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno. Está vendo? Você é uma pessoa muito equilibrada.
Porque você é morno. Nem és frio, nem quente. Você percebeu a repetição da palavra frio e quente? Já é a terceira vez aqui. Por que isso? Para ver se a gente entende. Por quê? Porque a gente tem dificuldade para entender princípios como esse. Principalmente na nossa sociedade atual. Onde o equilíbrio é sempre elogiado. Irmãos, tem momentos em que o equilíbrio é uma atitude correta, mas no cristianismo não. No cristianismo ou é tudo ou é nada, não tem equilíbrio. No cristianismo ou você está com Jesus ou você não está. Não tem meio termo. Não tem Suíça no cristianismo. Não tem zona neutra. Ou é ou não é. E a maioria das pessoas cria o seu próprio auto-engano. Eu estou sendo do meu jeito. Eu não sou assim um cristão do jeito de Deus, mas do meu jeito eu sou. Do seu jeito você não é. Porque a única forma de ser cristão é do jeito de Deus. Por isso o apóstolo Pedro diz: glorifique ao Senhor com esse nome. Que nome? Cristão. O nome cristão só vai aparecer 2 vezes em todo o Novo Testamento. Uma delas é o apóstolo Pedro dizendo: já que as pessoas nos chamam de cristão, então vamos glorificar ao Senhor Jesus com esse nome, sendo parecidos com Ele. Concluindo aqui, irmãos, porque vocês têm que voltar para casa, né? Para ter o seu momento devocional com Deus, onde luz, raios vão acontecer no seu quarto em secreto hoje. Profetizo assim. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha a visão de Deus vomitando alguém. Olha, irmãos, o vômito, ele não é só colocar para fora, é colocar para fora algo que está fazendo mal. Você sabia que o nosso corpo, ele tem uma inteligência que a gente às vezes nem conhece? Então, por exemplo, por que o seu corpo fica com, a gente chama de febre, estado febril? Porque é uma elevação da temperatura quando a gente está doente, para avisar que a gente está doente. O que é o vômito? É o nosso corpo rejeitando algo que a gente colocou para dentro e o corpo está dizendo que não vai fazer bem para a gente. Aí o corpo coloca para fora. É uma proteção. Toda árvore que o meu pai não plantou, vai acontecer o quê? Será arrancada e lançada fora. Se você acha que Deus está brincando com você, Ele não está. Tem pessoas que dão risada. Não, eu sei que eu não sou aquele cristão, né? Mas Deus sabe que eu amo Ele de verdade. Não amo, não. Você já imaginou o marido dizendo assim: eu tenho 10 amantes na rua, mas minha esposa sabe que eu amo ela. Que eu a amo. Será que esse homem ama mesmo a esposa? É porque ela sabe que as amantes não são como ela, que ela é única. Se ela fosse única, ele tinha 10 amantes. Parece que a gente é assim. Deus sabe que eu amo Ele, apesar de eu me deleitar nas coisas do mundo. Mas vem cá, todo que se faz amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, não está na palavra? Então, concluindo aqui, irmãos, eu sei que eu já falei concluindo várias vezes, mas agora vai. Assim, porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E olha que coisa, você diz: estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes. A ideia aqui, irmãos, é o perigo do auto-engano. Quando você pensa que está cheio de Deus e nem com Deus você está. Quando você pensa que você é quase uma cópia de Cristo e você nem Cristo conhece. É o perigo do auto-engano. Vou revelar, você é infeliz. Olha a palavra, infeliz.
Que palavra, irmãos, para a gente hoje. Porque a gente vive num mundo que está em busca da felicidade. É nome até de filme, né? O mundo está em busca disso. Felicidade, felicidade. E onde é que ela está? Em Cristo. Você não vai achar ela em nenhum outro lugar. Você é infeliz, você é miserável. A ideia de miserável é você não tem nenhum mínimo. É como uma pessoa que diz: não, eu não me dediquei a Deus, mas eu consegui me tornar o homem ou a mulher mais rica que esse mundo já conheceu. Então eu decidi que quando eu morrer, eu não vou deixar nada para os meus herdeiros, eu vou dar tudo para uma igreja cristã, porque Deus vai me aceitar no céu por essa doação absurda de dinheiro que eu vou fazer no momento da minha morte. Ô irmão, esse dinheiro todo que você juntou não dá nem para entrada. Mas é muito dinheiro, você não está entendendo. Não, você que não está entendendo o que custa para entrar no céu. Olha, custa tanto para entrar no céu que nada nesse mundo conseguiria fazer com que um único homem entrasse no céu. Então, Deus teve que vir e derramar o seu sangue para que a gente pudesse subir. Você acha que todas as riquezas do mundo, elas não conseguem comprar uma entrada, nem meia entrada? Eu sou estudante, é meia. Também não consegue. É o sangue de Jesus. Por isso que as pessoas se enganam quando elas dizem: não, eu estou fazendo isso, que é para lá na frente eu ajudar mais. Deus não está pedindo o seu auxílio, Ele está exigindo a sua obediência. Mas eu quero ajudar mais na obra. Você ajuda se você obedecer. Se você não está obedecendo, toda a sua ajuda não é bem-vinda. Você está atrapalhando, não ajudando. Aconselho-te, versículo 18. Tem um que concluiu, o sininho já tocou. Que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Qual é a nossa nudez? Pecado. O que é que cobre o nosso pecado? A justiça de Deus em Cristo. E colírio para ungires os olhos. Eu aconselho que você estude a Bíblia melhor. Não, pastor, aqui não está escrito isso não. Está escrito sim, você que não está lendo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Como é que a gente enxerga o caminho? Pela palavra. É a palavra de Deus que me diz a direção correta a tomar. A fim de que vejas. Mas Senhor, o Senhor está sendo tão duro comigo. Estou não. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Olha como o amor de Deus é diferente do nosso. Normalmente quando a gente diz amar uma pessoa, a pessoa faz uma coisa errada, dificilmente vai ser repreendida. Não é verdade. Talvez outra pessoa no seu lugar fizesse até pior. Deus sabe que você tem um coração bom. É mesmo? Que a gente tem essa tendência a passar a mão na cabeça dos erros de quem a gente diz amar e gostar, achando que isso está fazendo bem para alguém. Dá um exemplo. Vamos imaginar pais aqui. Eu sou pai de 3. Então vamos imaginar que você chega em casa e seu filho ou filha chega com um aviso da escola dizendo que você precisa comparecer porque ele bateu em alguém. Aí o filho disse: eu bati, meu pai, porque a pessoa ficou me perturbando, tem uma coisa, não aguentei, puxei o cabelo, joguei no chão, pisei. Eu sei, meu filho, também é difícil mesmo, né? Coleguinha fica infernizando. Os coleguinhas do cão. E o filho que fez isso é de quem? Olha, você fala mal do meu filho, viu? O pai não resolve. É um perigo até.
E no meu caso mesmo, se eu for disciplinar minhas filhas e meu filho, é capaz de me parar na cadeia. Absurdo, batendo nas meninas, no menino. Um monstro desse, parece um Shrek. Porque disciplinar agora parece que virou crime. Agora, se o filho se torna um marginal, um bandido, não é crime, não? O pai e a mãe deixar de educar os filhos? Essas pessoas que se envolvem com a criminalidade, você acha que eles foram bem educados? A maioria deles não. Mas ninguém vai lá prender o pai e a mãe, você já viu? Vou prender o pai e a mãe porque não educou o filho acabou se tornando um traficante, um marginal, uma pessoa que comete uma série de delitos. Vou prender o pai e a mãe. Você viu algum pai e mãe preso sim? Agora, se o pai vai lá na escola, como o meu foi, e eu agradeço a Deus por ele, e me pegou pela orelha, dentro da sala de aula, e me levou pela orelha até o carro, na frente de todas as salas que eu passava, porque eu fiz um negócio com a freira, que não devia fazer. Isso é pai. Pai faz assim. O filho está errado, está errado. E quem vai disciplinar meu filho sou eu. Mas hoje, se a gente fizer isso, é o estatuto da criança e do adolescente. Mas cadê esse estatuto na hora de pegar os pais? Eu acho bonito, irmãos. Olha, tem um filme, esse filme não é cristão, mas eu achei impactante essa passagem. Ele conta a história de duas tenistas, né? Duas tenistas negras que se tornaram as maiores tenistas. Uma delas se tornou a maior tenista de todos os tempos. E o pai dela, que foi o pai delas foi seu treinador. E tem esse filme já, foi lançado acho que no passado ou retrasado. E ele todo dia botava as meninas para treinar. E só podia treinar se tirasse boas notas na escola. E eles tiveram, acho que ele já tinha umas 3, 4 filhas. Depois se casou, a moça, a senhora que ele se casou já tinha umas filhas. Sempre juntando, eles tinham que andar de Kombi, que era muita gente. E ele viu a habilidade dessas duas filhas, Venus e Serena Williams, e começou a treinar elas. E elas treinavam até debaixo de chuva. E eles moravam num bairro de uma alta taxa de criminalidade lá nos Estados Unidos, onde tinha traficante assim, tudo quanto é esquina. E uma vez uma vizinha deu queixa ao conselho tutelar, dizendo que o pai era bruto demais, radical demais com as filhas, não estava deixando as filhas viver. Aí vai lá o conselho tutelar. Detalhe, que na hora que adolescente de 16 anos morre com um tiro na cabeça por traficante, o conselho tutelar não vai. Mas foi na casa do pai, bateu lá. Disse, cara, seu Richard, era o nome dele. Você está sendo muito duro com suas filhas ainda são adolescentes, elas têm que... Ele disse, olha, eu não estou criando qualquer filha. E isso que ele está falando, irmãos, a gente tem que saber como usar para o cristianismo, até porque a gente tem uma analogia muito parecida com essa nas cartas de Paulo. E eu falei com vocês a respeito de coroa recentemente. Ele disse, eu estou criando campeãs aqui. Eu estou no ramo de criar campeãs. Então, se você está me dizendo que eu sou duro com elas, eu sou duro com elas, porque eu tenho que ser. Elas são minhas filhas. Agora, uma coisa que você nunca vai ter que fazer é ir no enterro ou ler em alguma página de noticiário que essas meninas aqui morreram porque foram assassinadas enquanto estavam praticando alguma atividade criminosa. Porque a nossa sociedade parece que fecha os olhos para isso. Então o pai e a mãe não pode ser mais o pai e a mãe que a Bíblia manda. A gente está sendo podado até naquilo que é o essencial. Não pode mais educar os filhos como deve educar. Por quê? Porque senão vem o conselho tutelar. Vem aquele promotor que não faz nada, só estudou para o concurso, passou, depois não quer mais estudar nada. E dá um parecer dizendo que você cometeu alguma infração. Por que ele não vai fazer isso com os verdadeiros infratores? Porque o nosso país é injusto como o mundo inteiro é. E é preciso que a gente não aceite isso. Se a gente tiver que responder criminalmente, civilmente, porque nós estamos exercendo
O nosso pátrio poder, entenda, pátrio poder não é dado pela Constituição não, porque o meu pátrio poder foi dado por Deus quando Ele me deu 3 filhos. Não é a Constituição que me diz, porque a Constituição já mudou tantas vezes. Essa Constituição da gente, que é a de 80 e alguma coisa aí, já foi emendada mais do que você imaginar. Você vê como é a lei dos homens, não serve para nada. Eles dizem uma coisa hoje, daqui a um pouco tempo, dizem tudo. Então, a gente tem o pátrio poder porque Deus disse que a gente teria filhos e que a gente deveria ensinar os filhos o caminho que eles devem andar para quando eles crescessem, eles não se desviassem desse caminho. Não está escrito, irmão? Agora imagine isso no ambiente da igreja. Lembra-se da igreja de Tiatira? Vocês têm filhos. Eu vou matar eles. Vocês não estão sendo bons pais. Porque em primeiro lugar, para você ser um bom pai, você tem, ou uma boa mãe, você tem que ter um bom testemunho. Porque muito mais do que as nossas palavras, as crianças observarão as nossas ações. Você imagina o pai e a mãe que diz, olha, você tem que comer verdura e peito de frango. Aí senta lá o pai com uma buchada e come de sobremesa um bolo cheio de recheio e açúcar. Oh, mas você não, você é salada e sua sobremesa é uma maçã. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Isso não é pai. Isso não é pai não, isso é padrasto. Isso é qualquer outra coisa, menos pai. Porque nossos filhos nos veem mais perto do que qualquer um. Tem coisas que eles observam em nós que a gente nem sabe que eles estão observando. Para o bem ou para o mal. Então, irmãos, eu quero concluir. E agora preciso concluir. Inclusive são 9h11. Quer dizer, 9h11. Socorro. Para o pastor. Então, voltando agora aqui para Atos, capítulo 7. Quando a gente olha para o testemunho de Estevão e para a vida de Moisés, o que é que a gente vê? A gente vê um Deus que nos vê. Deus nos vê o tempo todo, principalmente quando a gente pensa que Ele não está nos vendo ou não está observando. 2 momentos a gente pensa que Deus não está observando. Já vou até fechar a Bíblia para vocês ficarem mais tranquilos. Primeiro momento é a vitimização, que a gente já falou. A gente pensa que Deus não está vendo a gente quando a gente está sofrendo e parece que Deus não está fazendo nada para tirar a gente desse sofrimento ou para aliviar. Então, a gente pensa que Deus não está vendo. Mas tem um segundo momento também que a gente se ilude pensando que Deus não está vendo. É quando a gente peca. É quando a gente decide fazer as coisas do nosso jeito, como se Deus não estivesse vendo. Ele está vendo. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, a entender que nós temos um Deus que nos vê. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Ele sabe, inclusive, das dificuldades que enfrentamos hoje e das que iremos enfrentar. E saiba que os ensinos que Ele tem nos dado dia a dia são combustível para a gente usar no momento das dificuldades. É a sabedoria que a gente vai ter que usar no momento de fazer as escolhas diante de momentos difíceis. Por isso é necessário que o obreiro aprovado conheça bem a palavra do Senhor. Estevão aqui é um exemplo para todos nós. Como cristãos, somos chamados a ser testemunhas fiéis de Cristo. Não somente em relação à sua vida, mas também em relação à sua morte. Se Cristo morreu por mim, então eu também posso entregar minha vida por Ele. Mas entenda, irmãos, não fique imaginando que eu e você seremos mártires se a gente não vive para Cristo. Só pode morrer por amor a Cristo aquele que vive por Ele.
Então que o Senhor nos ajude a viver assim. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão correta dos teus ensinos e na aplicação deles no nosso viver diário. Precisamos, Senhor, eu preciso, creio que todos nós precisamos dessa repreensão amável que o Senhor nos concede a cada dia. Nesse processo tão lindo e ao mesmo tempo tão doloroso de santificação, sem a qual ninguém jamais verá a Ti. Por isso nos ajuda, Senhor, a não recalcitrarmos contra os aguilhões, mas como ovelhas de um bom pastor, possamos Te seguir onde o Senhor nos conduzir. Em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Vão em paz, debaixo da paz que só o Senhor nos concede.